Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui mais uma vez na nossa aula de matemática. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as medidas de capacidade. Sobre o que, professora? Medidas de capacidade, isso mesmo. Vocês tiveram uma aula com o professor Givanilson Soares, né? Conversando sobre a água, sobre os ciclos da água, sobre a importância que tem a água. Ele falou sobre um assunto meio complexo, né? Que foi a questão da seca, mas que com a ajuda de cada um, a gente consegue, né, reduzir esses danos causados pelo uso indevido da água. Eu tinha falado para vocês, inclusive, que as nossas ações influenciam diretamente nesses fenômenos, né? Só que a gente vai conversar um pouco sobre outros assuntos relacionados à água. Beleza. A gente já falou, né, sobre a importância da água, mas vocês já pararam para pensar como a gente faz para fazer essa medição? Como é que eu consigo saber a medida de um recipiente? Qual é a medida que eu utilizo para saber a quantidade de água que tem, por exemplo, num recipiente como esse? A gente vai conversar muito sobre isso, né? Mas eu não estou sozinha, claro. Vocês sabem muito bem disso, que eu sozinha não sou nada, né? Eu preciso dos meus companheiros no estúdio, né? Para me dar suporte, para me ajudarem, né? E claro que eu preciso de você também. Mas para me ajudar agora nessa aula, o professor Givanilson está aqui mais uma vez, inclusive ele está caracterizado, ele está de azul, né? A gente está falando tanto de água, né? Ele está todo de azul. Dá para ver aí? Olha aí. Olha a gente aí, não brinca, pessoal. Se for preciso para se caracterizar, a gente faz também. Ó. O professor está a caráter. E aí, professor? Tô bem, tô por aqui acompanhando, né? Tô vendo que Martim tá aqui com a gente. Né? Beijo, Martim, bom dia. Tô por aqui. Já no clima, né? A gente não vai ter carnaval, mas não impede, né? Que a gente mate um pouquinho da saudade, anda um pouquinho colorido, né? Por isso que eu coloquei a calça mais colorida hoje. Isso. Bota um frevo aí, produção. Olha, eu já querendo animar aqui. Infelizmente, a gente não vai ter carnaval, né? Mas dias melhores virão, né? Quem gosta de carnaval tá meio nostálgico, né? Essa semana. Mas isso vai passar e a gente vai sorrir de novo pelas ruas, né? Olha aí. Vamos entrar no clima. Vamos entrar no clima de carnaval. Mas eu também conto com a ajuda da minha intérprete maravilhosa Maria Helena, que está garantindo a acessibilidade dessa aula, garantindo que mais pessoas consigam, né, fazer parte, participar desse momento com a gente, beleza? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha e baixa o aplicativo, participa comigo. Vocês já viram que eu já mandei beijo para Martim, né? Martim nunca nos abandona, então faça como ele. Baixa o aplicativo do Educa Recife, participa da aula e a gente conta com a sua presença com a gente, tá bom? Professora, eu não consegui baixar o aplicativo, o que é que eu faço? Acesse o canal 22.3, TV Nova Nordeste. A partir das 8h30, o 5º ano já está a postos com aulas para vocês. Mas, professora, na minha casa não funciona, o que é que eu vou fazer? Fique tranquilo, fique tranquila. Vá lá no canal do YouTube, Educa Recife, e você terá essa aula na íntegra, completinha, para você assistir quantas vezes você quiser. Você pode deixar seu comentário, seu elogio, que a gente vai responder, tá? Então, não tem mais desculpa. Vamos começar a nossa aula. A gente vai conversar um pouquinho sobre as medidas de capacidade.
Quando a gente fala de grandezas e medidas, né, a gente está falando de como a gente faz a medição das coisas. Quando eu falo de medidas de capacidade, eu estou me referindo à capacidade líquida de alguns recipientes, tá? As grandezas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida de capacidade é o litro. Presta atenção, quinto ano. Dependendo do que eu tenha, do que eu precise medir, eu vou utilizar unidades de medidas diferentes. Por exemplo, será que eu conseguiria medir a capacidade dessa garrafa aqui em quilos? Será? Será que se eu colocar essa quantidade de líquido, se eu jogar numa balança, eu vou conseguir encontrar o peso dessa água, dessa quantidade que está na garrafa? Meio difícil, né? Não é à toa que a gente utiliza esses recipientes, né? Eu trouxe alguns aqui que vocês conhecem muito bem, só para representar mesmo, para vocês terem uma ideia do que é as medidas, do que são as medidas de capacidade. Eu tenho aqui, ó, a garrafinha de refrigerante, eu tenho aqui o adoçante, né? Eu tenho uma garrafinha de água, uma garrafinha de vinagre, outro recipiente aqui, normalmente as pessoas botam sabão líquido, por exemplo. E claro, cada recipiente desse tem a sua função. E dependendo da quantidade de líquido que eu precise, eu vou utilizar recipientes maiores ou menores. A unidade padrão, preste atenção, quinto ano, a unidade padrão das medidas de capacidade, das grandezas de capacidade, é o litro. Mas vocês sabem que a gente tem algumas variações, né? A gente pode ter, por exemplo, se eu tenho uma garrafa como essa, você acha, responde para mim, se você estiver me assistindo agora, que essa garrafinha aqui de refrigerante, que eu estou colocando a mão, ela vai ser medida em litros. Será que eu tenho 1 litro de refrigerante nessa pequena garrafa? Será? Naquela latinha de refrigerante que você toma, ou de suco, que você toma às vezes, aquela caixinha de suco bem conhecida, que eu já vi em várias mesas, né, nas escolas, durante a merenda, aquela caixinha de suco, será que ali tem 1 litro? Provavelmente não, né? Provavelmente essas garrafinhas, elas estão medidas em mililitros ou ml. Você pode prestar atenção quando você for no mercadinho para comprar esses sucos, esses refrigerantes, essas garrafas menores. Vocês vão ver que elas estão medidas em ml, mililitros, beleza? Então, dependendo do que você vá consumir, dependendo do recipiente que você vai utilizar, você utilizará o litro ou o mililitro. Tranquilo? Aí aqui a gente tem essas unidades de medida aqui. Eu trouxe o mililitro porque é o convencional que a gente mais vê, né? Nas latinhas, nessas garrafas menores, em garrafas até maiores que a latinha, mas menores do que a garrafa de refrigerante maior, aquela de 2 litros, né? Também utilizam mililitros. Professora, e como é que eu faço essa medição? Bom, se eu tiver 1000 mililitros, eu vou ter 1 litro. Professora, e por que existe essa diferenciação? Imagina, se eu só utilizasse o mililitro. Se eu tivesse, vamos dizer, 100 garrafas, como essa aqui, por exemplo. Essa eu acho que tem 200 ml. Aí eu teria que fazer a multiplicação e daria um número enorme, né? Então, essa conversão ajuda a gente a identificar melhor e, claro, perceber a diferença. No caso, mililitros, né? Se eu tenho uma garrafa dessa em mililitros, certamente a quantidade é menor do que se eu tiver uma garrafa que está medindo a quantidade em litro, que é como essa daqui, tá? Então, vamos lá.
Presta atenção, quinto ano, 1.000 mililitros é igual a 1 litro. 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Tranquilo até aí? Vocês vão precisar dessa informação. E onde estão as grandezas e as medidas de capacidade? Eu trouxe alguns exemplos aqui na mesa, mas eu trouxe outras também. Por exemplo, naquele copinho de suco que você toma às vezes quando você acorda, ou na escola, né? Você, quando está na hora da merenda, que pede lá aquele copinho de suco, você tem essa medida, normalmente em mililitros. Dificilmente a merendeira vai te dar um copo de 1 litro, né? Ela vai te dar aquele copinho que certamente terá quantidade suficiente para ser medida em mililitros. Tranquilo até aí? Copinho de suco, ok? Até gostaria de um copinho desse, de suco de laranja. Mas vamos embora. Aqui a gente tem, ó, a garrafa de refrigerante convencional, né? Que eu sei que vocês gostam de tomar no final de semana comendo aquela pizza, né? Aquele refrigerantezinho com aquela pizza. Mas para você conseguir distribuir para a sua família, normalmente você vai precisar de 1 litro ou mais, não é isso? Litro. Essas garrafas maiores de refrigerante são medidas em litro. Olha ela aqui, ó. A latinha de refrigerante, aquela que se você fosse pro Marco Zero, pro Recife Antigo no Carnaval, brincar com a sua família no final da tarde e lanchar, olha, ela também é medida em mililitro, isso mesmo, eita, aquele refrigerantezinho gelado com pastelzinho, hein, no Marco Zero, que saudade, muita saudade, mas vai chegar de novo. E eu espero que você também aproveite. Bom, essa latinha, ela também é medida em mililitros. Tranquilo? Aí aqui eu tenho o garrafão, né? Aquele garrafão maior de água, que vocês já viram na escola, ou então tem na sua casa, né? O garrafão que normalmente tem 20 litros, tá? A gente, professora, e se eu pegasse uma garrafa pequena como essa e fizesse as medições? Pegasse uma garrafinha, vamos dizer, essa aqui de refrigerante, estou usando bem ela como base hoje. Normalmente ela tem 200 ml. Se eu pedisse para você colocar e encher esse garrafão a partir dessas garrafas, eu iria demorar um pouco, não é? O ideal seria que eu utilizasse um recipiente que também fosse em litro. Tá? É importante a gente saber disso. Por exemplo, como é que eu encheria uma piscina de 10.000 litros com uma garrafa como essa? Conseguiria? Com certeza, mas eu acho que demoraria um pouco, né? É importante a gente entender que essa questão do litro e mililitro influencia diretamente nesse processo de medidas de capacidade. Eu tenho aqui, ó, uma piscina, eita, num solzinho, hein? Num final de semana, é tudo que a gente precisa, né? Essa piscina também, ó, ela também vai ser medida em litro. Professora, por que não em mililitro? Lembra que eu falei da questão da conversão? A ideia de conversão é facilitar o cálculo, né? Então, nesse caso da piscina, a gente vai utilizar o litro. Eu tenho aquele frasco de remédio também. Infelizmente, quando a gente está doente, a gente precisa de um frasquinho como esse, né? Tá com aquela tosse, tá com aquela gripe, tá com um pouquinho de febre e não consegue tomar o comprimido. Certamente você já entrou em contato com esse recipientezinho. Este recipiente, normalmente, ele também é medido em mililitro, quantidade menor do que o litro, tá bom? Estão compreendendo até agora? E aí, professor? Como é que eles estão? Estão tranquilos. Tranquilinhos, estão né? acompanhando a aula, prestando atenção em tudo. Maravilhoso. Eu não trouxe à toa nessa questão das medidas de capacidade. O nosso livro, ele falou, Os Caminhos da Água, né? Ele falou muito sobre a água.
E em matemática é importante a gente saber como é que a gente faz essa medição, né? Por isso que eu trouxe esse assunto que é tão importante e que faz parte do cotidiano da gente, hein? Aqui a gente tem uma caixa d'água enorme, né? Se você não tem na sua casa, já viu pelo seu bairro, né? Essa daqui, esse exemplo específico, normalmente ele fica localizado nos centros de distribuição de água. Tem uma quantidade bem maior aí de litros, né? Bom, eu tenho um destaque para vocês. A água, ela também pode, a quantidade líquida de um recipiente, ela pode ser medida em metro quadrado. Oxe, professora, a senhora está viajando aqui. Tô não. É verdade. Se você prestar atenção na conta de água da sua casa, vai estar lá. Tantos metros quadrados. Por quê? É outro tipo de medição de capacidade. Não vou confundir vocês, mas quero que você entenda. Quando está escrito ali metro quadrado, quer dizer que metro quadrado não, metro cúbico. Cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Presta atenção. Um metro cúbico vale 1000 litros. Vocês vão ver lá. Na conta de água de vocês, ela não está em litro não, ela está em metro cúbico. E esse metro cúbico, cada um deles equivale a 1000 litros. Beleza? Essa é uma informação adicional. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar só com mililitro e litro, tá? Olha aí, a capacidade dessa caixa d'água normalmente é em litro. Aí eu tenho um questionamento, uma informação bem importante aqui para vocês. Eu tenho aqui, é essa informação que eu quero que vocês saibam antes da gente começar com as nossas questões relacionadas à água. E isso tem a ver com o nosso livro, viu? Logo no comecinho tem dizendo que o nosso corpo ele é formado entre 60% e 70% por água. Mas a gente precisa repor, né? A gente precisa tomar uma quantidade de água para que o nosso organismo ele funcione como deve ser, né? Então, veja, você sabia a forma mais adequada para saber qual é a necessidade diária de água é através de um cálculo que leva em consideração o peso e a idade da pessoa. Jovens com até 17 anos devem consumir 40 ml por cada quilo. Eu acho que vocês já viram em alguma propaganda, em algum jornal, que é importante que as pessoas consumam em média 2 litros de água, tá? Isso é uma média que é bem importante a gente seguir, mas existem cálculos específicos para isso. Então, neste caso daqui, o cálculo seria 40 ml por quilo. Ah, eu tenho 10 quilos. 10 vezes 40 dá quanto? É mais ou menos isso. E eu trouxe um cálculo específico, claro, para a gente fazer aqui ao vivo, para você entender, tá? Vamos lá. Se uma criança tem 10 anos e pesa 35 quilos, podemos calcular da seguinte forma. Tudo a ver com o livro, hein, gente? Essa informação, para você que não leu o livro, corre na árvore e você vai ver lá que o nosso corpo ele é composto por 60% a 70% de água. Isso mesmo. Então, você precisa consumir uma quantidade específica para poder manter o organismo em funcionamento. Porque se você só perde, vai ficar desidratado, né, gente? Então, você precisa repor essa água para que o organismo continue cumprindo com a sua função, tá? Bem simples esse cálculo, eu trouxe só para exemplificar e vocês perceberem a questão da conversão de mililitros em litros. Uma criança de 10 anos que pesa 35 quilos. Lembrando, cada quilo ele pediu para consumir 40 ml. Multiplicação simples e exata. Vê mesmo. 35 vezes 40, 1.400 o quê? Mililitro. Esse 40 está em mililitro.
1.400 mililitros. Como é que a gente faria para transformar? Fácil demais. Eu só precisaria, 1.000 litros. Não é 1 litro? Olha, 1 litro. Os professores, e esses 400? Números decimais que a gente vai trabalhar em outra oportunidade. Mas isso convertido em ml, em litro, dá 1,4 litros por dia, que é o equivalente a 10 copinhos. Não tem uns copinhos descartáveis que vocês tomam refrigerante na festa da escola? Pronto. É equivalente a 10 copos desses. Professora, a senhora está me dizendo que eu vou tomar esses 10 copos de uma vez? Claro que não, né? Esses 10 copinhos aí, eles precisam ser consumidos durante o dia. Você tomou um antes de começar a aula, aí no meio da aula você tomou outro, foi passando um dia, tomou mais um. O ideal é que você tome pelo menos 10 copinhos desses por dia. Lembrando, eu tomei como base uma criança que pesa 35 quilos, que está entre 10 a 11 anos, tá? Uma criança de 10 a 11 anos. Pode variar? Pode. Mas aí você que já domina as operações pode fazer esse cálculo e tomar os copos que são recomendados para a sua situação. Beleza? Agora vamos responder umas continhas de padaria, minha gente. Coisa fácil, bem tranquilinha. Eu quero saber de você, quinto ano, que está me assistindo agora. Preste atenção na imagem. Eu tenho uma piscina, inclusive um cenário maravilhoso, uma piscina, um dia claro e um lugar excelente. Eu tenho também um recipiente de leite, vamos dizer que é de leite aí, uma caixinha de leite. E tenho três frasquinhos de remédio. Eu quero saber de você, quinto ano, que está me assistindo agora. Nas imagens abaixo, onde comporta maior capacidade líquida? Onde é que eu consigo colocar mais líquido? Será no frasco de remédio, na caixa de leite ou na piscina? Onde é que eu coloco mais líquido? Onde é que eu vou conseguir colocar uma quantidade maior? O que é que você me diz? Eu ouvi uma resposta de algum lugar aí. Me disseram que era piscina. Será? Quem disse piscina está correto, né? Claro, óbvio que será o lugar que comportará maior quantidade de líquido. E aí, professor? Ouvi, provavelmente, ou foi a voz da Yasmin ou a voz da Laura. E Tá responderam vendo aqui aí? piscina. Tá vendo? Eu escutei. Eu escuto e vejo vocês onde estiverem. E responderam certo. É a piscina, beleza? Eu tenho algumas informações do livro. Você que ainda não leu, vai lá, hein? Tem algumas informações aqui com relação a desperdício de água. Aí tem tomar banho, fechar chuveiro enquanto estiver se ensaboando, para evitar desperdício isso. E aqui tem colocar baldes para coletar água da chuva e regar as plantas que a mamãe tem em casa. Olha aí, juntar os baldes de água, né? Que é essa coleta de água da chuva é muito interessante, porque evita o desperdício da água que vem da central de distribuição de água, né? Com essa água você pode regar as plantas, lavar o chão e não vai estar desperdiçando a água potável. Sobre isso, eu quero saber se durante um dia de chuva fossem coletados 4 baldes de 5 litros, quantos litros serão recolhidos para regar as plantas? Se durante um dia de chuva fossem coletados 4 baldes, lembra da recomendação aqui? 4 baldes de 5 litros. Eu quero saber quantos litros serão recolhidos para regar as plantas. Minha gente, multiplicação simples. Será que alguém está respondendo aí, professor? Laura e Martins estão dizendo 20. Olha aí, será que eles acertaram? Será? Vamos ver agora. 20 litros, exatamente. Estão atentos às operações, hein? 4 vezes 5, 20.
20 litros de água. É o equivalente a um garrafão daquele que eu mostrei no começo da aula. Muito fácil, né? Agora vem mais um. Eu quero que vocês me respondam também. Vilma vai colocar 10 litros de água no aquário. Quais baldes ela utilizará para completar a capacidade do aquário? Pode repetir o balde. Responde rapidinho, antes da gente encerrar a aula. Escutei resposta já, hein? Já escutei resposta. Eu ouvi dizer que seria um balde de 5 litros, um de 3 e um de 2. Será? Olha, vamos somar? Vamos fazer a adição? 5 mais 3, 8, mais 2, 10. São esses baldes aí. Um de 5, um de 3 e um de 2. E aí, professor? É exatamente o que Martim colocou aqui. A Laura tinha colocado, mas já pediu desculpa. Eita, errei. Mas beleza. Pode utilizar outros métodos, outra quantidade de balde. Claro, eu poderia simplesmente utilizar 2 desse de 5. 5 mais 5, 10. Beleza? Passaria horas com vocês, mas eu vou deixar essa questão aqui enquanto eu me despeço, para vocês responderem para mim lá no canal do Educa Recife, tá? Bom, pessoal, vocês sabem que eu fico muito triste, mas por hoje a nossa aula chegou ao fim. Agradeço ao professor Givanilson Soares, agradeço a Maria Helena, certo? Agradeço a minha produção maravilhosa, claro. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz e estejam comigo numa próxima oportunidade, tá? Tchau, tchau.